Olá, o Papo de Mãe está no ar. Conforme um levantamento feito pelo setor de climatério do Hospital das Clínicas de São Paulo, a mulher brasileira entra na menopausa em média aos 48 anos. Menopausa é o nome que se dá à última menstruação, mas o diagnóstico da menopausa só pode ser feito depois que a mulher passou 12 meses sem menstruar. O período que antecede a menopausa é o chamado climatério e pode durar anos. Essa fase é marcada principalmente por irregularidades menstruais, ondas de calor e alterações do sono, da libido e do humor. Mas afinal, o que significa a menopausa e o que muda na vida da mulher? E por que tanta gente ainda tem vergonha de falar sobre esse assunto? Veja os destaques do programa. Quais os principais sintomas da menopausa? Que alterações ela provoca emocionalmente, fisicamente nas mulheres? Vamos ver o que as pessoas aqui na rua sabem sobre isso. Eu acho que as mulheres não precisam ter medo da menopausa porque é natural. É uma fase da vida e você tem que tentar passar da melhor forma possível. Mas eu me sinto bem comigo mesma e, sei lá, o que você puder fazer por você, você tem que fazer. Olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, os incômodos da menopausa afetam 70% da população feminina durante o climatério e levam a uma queda significativa da qualidade de vida durante este período. Mas tudo isso pode ser evitado e também acho que tudo passa na vida, né? Para falar sobre este tema que tantas mulheres nem querem conversar, vieram até aqui hoje as mamães, a Malu, a Sandra e a Maria Eugênia. Obrigada por terem vindo. A Malu trouxe a Helena. A Helena está com quantos anos? 10 anos. 10 anos. E você só tem ela, né, Malu? Ela. A Malu já participou até como psicóloga aqui de um outro programa sobre depressão pós-parto, né, Malu? E a Sandra tem uma filha também? Tem uma só, Juliana. Que Tem 13 agora. 13 anos. 13 anos. E a Maria Eugênia tem quantos filhos? 2, 37 e 39 anos. Qual o nome deles? Ana e Antônio. Tem netos já também? Com 12 anos. Que gostoso. E vão nos orientar no papo a doutora Albertina Duarte, ginecologista, e a psicóloga Olga Tessário. Então a gente vai começar aqui com as mamães para saber. Malu, como é que é para você, por exemplo, foi difícil admitir que você estava entrando na menopausa? Como é que foi chegar a esse momento? Foi não admitir, mas perceber que já eram sintomas do climatério, né? Porque ainda estou no climatério, ainda não cheguei na menopausa. A gente tem que perguntar a gente vai ter que perguntar a sua idade nesse programa, a idade. Eu estou com 48 anos e meio e há 2 anos eu venho sentindo os sintomas. Só que nesse último semestre a coisa ficou muito complicada e assim, a ponto de ter perdas no dia a dia mesmo. Quer dizer, está interferindo na sua qualidade de vida? Não só na qualidade de vida, como na produtividade. Eu fico incapacitada, tem dias assim, com os sintomas. Não só quando está prestes a menstruar, porque às vezes tem falhas muito longas que eu não menstruo e nesse período eu fico com o humor completamente alterado, mas num período que seria como a TPM, aí eu sinto dores no corpo, uma queda de atividade, um cansaço, que eu vou para a cama. Eu desmarco as coisas que eu tenho que fazer, eu não tenho energia nenhuma. No começo, você, quando começou a sentir esses sintomas, você falou, puxa, será que eu estou doente e tal? Num primeiro momento, o que você desconfiou? E daí, quando que você se deu conta de que era o climatério? Eu sempre tive as TPMs muito exacerbadas, né? Inclusive, tive depressão pós-parto. Há um indício de que quem teve depressão pós-parto pode, na menopausa, no climatério, ter esses sintomas acentuados. Então, mais ou menos, eu já estava alertada para isso. Então, eu até queria saber, Olga, como é que é essa transformação, essa coisa do humor, de ter altos e baixos, ter um pouco de depressão? Acontece isso mesmo? É passageiro? Na verdade, existe uma alteração hormonal que interfere no humor, mas é o seu emocional, a maneira como você está, se você está feliz, se você está infeliz, se você tem problemas dentro de casa, se você tem ou não tem uma boa autoestima, que vai interferir nestes sintomas todos. Então, uma mulher que está bem, que está feliz, que está realizada plenamente, certamente ela vai lidar muito melhor com esses sintomas do que uma mulher que está infeliz. Porque até, doutora Albertina, a gente ouve dizer de mulheres que não sentiram nada, que nem entraram na menopausa e nem perceberam, né?
Veja bem, existem povos, né, que vivem diferente na menopausa. A gente sabe que as japonesas, elas têm uma situação de menos problemas de climatérios do que as mulheres ocidentais, por exemplo. Mas uma coisa que você traz, que é importante, quer dizer, como é que são essas mudanças hormonais? Então, a menina que desde sempre tem uma tensão pré-menstrual, mostra que ela está lidando com essas alterações hormonais, física e psicologicamente diferentes. Então, a progesterona, quando está perto da menstruação, dá mais inchaço, tem mais vontade de comer doces, isso na adolescência e na idade adulta. Depois do parto, há uma mudança de hormônios e você teve. Então, desde sempre, a sua hipófise e seu hipotálamo eram sensíveis às mudanças de hormônio. E agora que os hormônios vão finalizando, eu diria que a menopausa é a adolescência da terceira idade. Então, né, se você lidou mal, fica. A primeira coisa importante é o aumento de peso. A dificuldade de emagrecer. Então, aquela barriguinha que parece que a gente está grávida, ou lá atrás, quando ainda é adolescente, que o corpo vai ficando mais bonito. Então, isso provoca psicologicamente uma questão muito forte. Porque é cruel, né? São aqueles quilos bem na cintura, né? É cruel. O cabelo muda, o cabelo começa a ficar mais escasso, a unha. Então, a primeira economia que o corpo faz nas mudanças é alterar a pele e o peso. Aí, pronto, para a autoimagem da mulher fica ruim. E na sociedade, a menopausa virou um palavrão. O Neila Torraca me falou uma vez, há muitos anos atrás, falou, nossa, falar que a mulher está na menopausa é uma discriminação. Porque é como se fosse um xingamento, né? Mas é um fato real, Você está né? naqueles dias, né? Quer dizer, você está naquela fase, né? Então, veja bem, então acontece uma série de situações emocionais que nem a família está preparada, nem a sociedade está preparada, nem a gente. Então, essa energia que podia ser canalizada para uma coisa boa. Ah, não, eu já tenho experiência, agora já vivi tudo que é de bom, agora estou me não vou mais ficar menstruada, que ótimo. Ou então, assim, aí começa, aí você tem os mitos. Não vou ter mais prazer, a minha vagina vai ficar seca, a minha pele vai ficar assim. Quer dizer, então, acho que a questão básica é o que trabalhar para não acreditar, para não valorizar essas coisas negativas. Quer dizer, vai depender muito da forma como você encara, né? Sandra, de que forma você está encarando essa fase? Não, eu já estou na menopausa, né? Eu parei de menstruar com 46 anos, então já faz tempo, Você né? está com quantos anos? 48,5, vou fazer 49 em fevereiro. Olha, você viu? 2,5 muito bom. E essa foi muito A sua engraçado. última menstruação coincidiu com a primeira menstruação da sua filha? Não, na minha separação. Eu me separei, parou a menstruação. Não veio Quando mais. você se separou. Porque no começo eu falei, muito calor, não dormia direito. Eu falei, é a separação, né? Mas não era a separação, era a menopausa. Eu achei que era. Eu falei, deve ser a separação, né? Não tô dormindo. Mas é muito calor, eu sentia muito calor. E assim, o peso. Gente, esse peso mata. É horrível, porque assim, quando você tem 20, você para de comer uma semana, você perde 20 quilos. Depois da menopausa, você fica 2 anos sem comer, você vai ficar gorda, não vai ter jeito, entendeu? Só ganha. Você ganha, assim, e ainda tem vontade de comer doce. E também, doutora, vamos só esclarecer, a menopausa é quando os ovários param de produzir os hormônios sexuais, é isso? E a mulher não pode mais ter filhos? Então, a menstruação, quer dizer, menopausa quer dizer pausa na menstruação. Terminou a menstruação por 12 meses, como foi dito. Não, 12 meses você não menstrua, aí você está na menopausa. Então, você está na menopausa porque faz mais de 12 meses. Mais de 12. Mas, muitas vezes se confunde climatério com menopausa. Agora, quando termina a menstruação, ainda 5 anos depois, os folículos do ovário, os hormônios vão se despedindo e adaptando. Quer dizer que risco de gravidez ainda existe? Não, depois de 12 meses, dificílimo. Mas, por exemplo, se uma mulher quisesse fazer uma inseminação artificial, você, por exemplo, que tem 48, estimulando os ovários e tendo um óvulo de uma doadora, você ainda poderia engravidar. Mas no climatério o risco existe? No climatério existe. Então, veja, quando está naquele período irregular, é possível sim engravidar. Então, ficam 5 meses para o ovário deixar de ter 5 anos. 5 anos. Então, você até os 50 ainda vai tendo possibilidade de ter sintomas da menopausa. Viu? Ainda tem. Depois passa, né? Ou não? Para algumas mulheres passa, mas assim, eu diria que 10%, às vezes até os 60, 65 anos ainda tem ondas de calor, tudo. Agora, a questão do risco de engordar
demora muitos anos, porque o hormônio, os hormônios femininos, eles competem com os hormônios das células gordurosas, vamos dizer. Então, quanto mais gordinha você tá, mais você tem risco de engordar. Um estudo do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo indica que 68% das mulheres chegam na menopausa com sobrepeso ou obesidade. Concordo com você que depois de uma certa idade, mesmo com muita atividade física, você ganha peso se bobear. Todo mundo olha para mim e diz, você corre, amanhã você vai queimar isso tudo. Não é assim, não. Você é maratonista, né, Maria Eugênia? Eu comecei corrida com 50 anos. Olha, Corrida. Eu parabéns, sempre que fui uma legal. pessoa ativa, de fazer um esporte, mas assim, aquela coisa de fim de semana, bater uma bola, jogar um frescobol, essas coisas. Mas assim, mania de correr a partir dos 50 E anos. você tem cuidado com a alimentação Ainda dá também, tempo. Maria Eugênia? Porque você falou, a Mas partir isso de uma eu certa sempre idade... tive. Eu acho só que quando você entra numa fase de ultras maratonas, de longa distância e tal, você tem que olhar a comida, porque senão você não fecha a prova. Né? É o teu combustível, você tem que ir lá buscar. Né? Mas acho que é indispensável, não só para o corpo, acho que o corpo é assim uma decorrência. Eu acho que a atividade física é boa para a cabeça. Para a cabeça, né? Muito Sim. importante. E- Né? A atividade física ela é fundamental e é muito importante para diminuir o nível de tensão do corpo. Mas pode ser uma caminhada, quer dizer, ninguém precisa virar Pode. maratonista. Não. Uma caminhada 3 vezes por semana, 1 hora de duração, já é o suficiente para manter esse equilíbrio. Mas acho que quando tem muitos sintomas físicos, também precisa de uma ajuda Uma ajuda. médica. Não basta, é o que você está dizendo, é difícil você ter força de vontade quando existe todo um contingente hormonal te dizendo o contrário, né? Por isso que eu acho que é tão importante. E no segundo bloco a gente vai falar do tratamento. Agora, Maria Eugênia, você encarou bem a chegada da menopausa? Você teve sintomas? Gente, eu estou até com vergonha, eu nem sei o que é isso. Eu até rezava para ter calor, porque eu vivo morrendo de frio. Eu pensei nisso, eu falei que onda de calor deve ser boa. Entendeu? Batendo queixo. Nunca tive. Agora, eu fiz reposição hormonal durante muito tempo, então eu também não sei. Você está com quantos anos? 66. E você entrou assim, no climatério? Quer dizer, eu parei de fazer, eu nem entrei, quer dizer, Não Nem teve sabe climatério. quando entrou no sei, mas eu climatério. parei de fazer reposição hormonal e quando eu fazia, eu menstruava. Mas aí quando parou mesmo a menstruação, Parou, foi com que quer dizer, eu idade? parei de fazer a reposição, parou. Com que idade? Eu devia estar com uns 52, 53 anos, por aí, foi quando eu parei. Mas parei, parou. Só fiz economia de farmácia, mais nada. Coincidentemente, eu comecei a correr aos 50 anos. Porque até então eu fumava. Você vê que sempre é tempo, né? Sempre é Sempre. tempo para começar a fazer Agora uma a gente atividade vê física que- regular. E varia mesmo, né? A idade que essa mulher vai entrar, normalmente varia entre que idade? 48 no Brasil, entre 46 e 50. Agora, menos do que 40, a gente chama menopausa precoce e tem que tomar cuidado. E depois dos 52, né, a não ser que exista uma história familiar, muitas vezes algumas mulheres podem confundir essas irregularidades menstruais com mioma, com cisto de ovário. Então é preciso saber o limite, né? Muitas mulheres menstruam muito e aí perdem ferro, perdem cálcio. Então, até que momento é o físico e o psicológico? Psicológico sempre, porque você lidar com essa fase não é fácil. Então, agora, a parte física é importante, porque às vezes você tem uma falta de energia porque você perdeu fósforo, cálcio, ferro. Mas precisa tomar uma vitamina também. Então, Dosar cálcio, ferro, a vitamina D. Hoje eu diria que a vitamina D, conseguir. todo mundo, nós não temos sol. É impossível Onde está conseguir o a sol? vitamina D, né? Onde está o sol? Tem que tomar a vitamina D. E tem que ir ao ginecologista uma vez por ano, no mínimo. Uma vez por ano é fundamental fazer todos os exames. A mamografia, a ultrassonografia, a densitometria óssea para ver se os ossos estão bons. Mas os exames gerais, porque às vezes as mulheres podem estar com alterações da pressão, a pressão subindo e levantando, às vezes ela nem percebe. E mesmo o muitas Papa mulheres Nicolau tem acham- que continuar fazendo
fazendo sempre também. O Papa né? Nicolau é fundamental. O Papa Nicolau é um instrumento ótimo, porque dá para você ver se tem alguma infecção e até como estão um pouquinho os hormônios. Porque se não tiver nada de hormônios, às vezes assim, ai, eu tô com problema. Então, saber se você não está com a vagina hidratada. A vagina precisa ficar hidratada. E outra coisa, a mulher fica mais exigente. Então, a vontade de ter relação, ela não vai diminuir só por causa dos hormônios. É porque ela começou a fazer um balanço e nessa hora, balanço negativo é o caos. O que a mulher aceitava lá atrás, ela precisa de uma prova de carinho. Ela não fica fria. Eu não acho que tem mulher fria, acho que tem mulher mal esquentada. E o marido... O homem que não esquentar bem a mulher na menopausa, dança. Ele pode não dançar na adolescência e na vida adulta, mas na menopausa, não tem. Homem micro-ondas, que é rapidinho, não adianta. Nada pessoal, viu, Zé Micro-ondas? Nada pessoal com o Zé Micro-ondas. Então vamos esclarecer novamente aqui para as mulheres que acham que quando entram na menopausa não precisam mais ir ao ginecologista, precisam sim, É aí que né? precisa. Eu acho que esses 5 anos em torno são fundamentais, porque problemas de mama, nós temos câncer de mama com mulheres de 70 anos, de 80. Então, a consulta ginecológica tem que ser um hábito, assim, eu me gosto, eu me cuido. E tem que ter um ginecologista que tenha a sensibilidade de ver a parte inteira, né? A questão dos dentistas, na verdade a mulher depois também o dente fica diferente, né? O cabelo, então a mulher tem que resgatar muita da vaidade. Ó, a conversa continua daqui a pouquinho, a gente pode até falar mais sobre os homens, porque eles também passam por uma fase aí, né? Tem a menopausa masculina. Olha, também. menopausa é tempo de namoro. Aquele namoro antigo. Então, e a mulher gosta de beijar, gosta de abraçar. E o homem fica ruim sem saber transar e não sabe transar nessa fase. Então daqui a pouco a gente continua. No próximo bloco vamos falar sobre reposição hormonal e alimentação na menopausa. Aqui no estúdio vamos receber o nutrólogo Miguel Curto. Enquanto isso, fique com a Gabriela Costa em um papo pelas ruas. Você sabia que o homem também passa por isso, como a Mariana falou, né? Como foi a sua menopausa? Foi muito fácil. Aos 51 anos eu fiquei na menopausa, numa boa. Só que depois eu tive vários problemas. Aqueles calores que dão mesmo na menopausa. Aí eu fiz uma reposição hormonal e fui melhorando. E até agora não tenho mais. Você sabe o que é andropausa? Andropausa? Puta, eu queria saber, viu? Eu acho que é pós a menopausa da mulher, né? Eu acho que é uma coisa relativa a isso. Você gostaria de perguntar para a galera que está lá no estúdio? Com certeza, por favor, responda essa pergunta que a gente tá... Andropausa, é a primeira vez que eu ouço essa palavra e tô com dúvida. Devia saber, né, Albertina? Parece que é um problema só da mulher, né? Não existe. Conta pra ele, Albertina, o que é a andropausa? Então, a andropausa é o equivalente à menopausa da mulher. Então, em torno dos 50 anos, 55 anos, e às vezes antes, alguns homens passam a ter alterações que são da queda da testosterona. Então, eles relacionam só com a queda do desejo sexual. Não é isso. Eles também engordam mais, alguns têm osteoporose e outros também têm queda da energia. Então, existe sim, com a queda hormonal dos homens, uma, não igual, porque a mulher tem mais, mas parecido com essa questão da mudança dos hormônios. Então a andropausa é como se fosse a menopausa dos homens. É a menopausa dos homens, só que como os homens são mais, não tem um ciclo, então é diferente, mas também a queda dos hormônios, principalmente da testosterona, ela deixa o hormônio, até de depressão em alguns homens. Depressão, queda do desejo, do desempenho sexual, aumento do peso e queda da energia, sim. E agora a gente conta com a participação também do Dr. Miguel Curto,
que é nutrólogo. Obrigada, doutor. E a gente sabe da importância da boa alimentação, né? Como é importante você ter uma alimentação adequada para enfrentar essa fase, né, doutor? Fala um pouquinho dessa alimentação para a gente. Com certeza. Os hormônios, o comportamento, o bem-estar não depende absolutamente só do hormônio. Você precisa ter energia, você precisa ter os alimentos, precisa ter uma boa saúde para ter disposição para o dia a dia. Se você não se alimenta bem, vai ter carência de alguns nutrientes que vão repercutir desde a síntese hormonal, a síntese de energia. Já ia falar difícil aqui, mas é melhor não entrar no difícil. Na síntese de energia, na disposição, na respiração celular. Agora, não pode esperar chegar na menopausa para se preocupar com isso, tem que ser anterior. Não, isso tem que ser desde o berço. Então, quais as dicas para essas mulheres que ainda não entraram, né, no climatério? Assim, o que ela pode fazer, o que ela pode modificar na alimentação dela? Verificar, não digo modificar, mas ver se a alimentação está sendo correta, como está se alimentando, tá? Habitualmente nós comemos muitos porcaritos, muitos alimentos industrializados. Mas também tem uma coisa, porque no fundo, até é uma dica que eu quero saber, a gente sabe o que pode, o que faz bem, o que não faz, né? Quando a gente fala de chocolate, mas daí dá aquela vontade de comer chocolate. Olha, eu digo que nada é proibido, é tudo uma questão de bom senso. Você tem vontade de comer chocolate, coma chocolate, mas não vai comer chocolate o dia inteiro, todo dia. Ou tablete daquele tamanho. Como Faça aniversário uma vez só por ano. E o aniversário dos filhos, doutor? Pois é, aí a festa é deles. Eu tenho 3 filhos. Mas aí, doutor, no primeiro bloco a gente falou, por exemplo, da vitamina D. E é importante, por exemplo, a mulher fazer um exame, ver quais são as carências. A doutora falou, de repente, mulheres que perdem ferro, né? É importante fazer uma análise para ver quais são as carências, de repente, para suprir isso com uma medicação. Também, com certeza. Vamos começar do início. Então, quando aparece alguém no consultório, seja uma criança, seja um adulto, seja uma senhora já menopausada, você vai fazer uma avaliação da saúde dela, como é que está. Fazer uma avaliação da alimentação, como é que é, se é saudável, se não é, se tem muito aditivo, se tem muito alimento processado, quanto ela come de verdura. Hoje em dia se come muito pouca verdura. Não beber água. A água é muito importante. A água é o elemento solúvel de todos os seus alimentos. O corpo precisa de água para funcionar. Eu estou tentando beber. É muito comum você pegar, estamos falando de mais de mulheres, mas adultos, às vezes até criança desidratada. E que não tem consciência disso. Às vezes não quer parar de brincar para beber, não quer parar de trabalhar para tomar um copo d'água. Agora a gente falou da vitamina D, mas a vitamina D é do sol, né? Por isso que é importante, não está em alimento, né, a vitamina D. Também está em alimento. Em alguns alimentos vegetais tem uma vitamina D, só que essa vitamina D é pouco ativa, ela precisa ser transformada. É basicamente pelo sol. Quer dizer, tem que tomar cuidado na hora de tomar sol por causa da pele, então passa um protetor solar, mas precisa tomar sol também para a saúde? Se passar protetor solar, não está tomando sol. Então tem que tomar o sol igual bebê. É o solzinho da manhã, o solzinho da tarde. Da manhã e não pode ser aquele bebezinho que você põe no sol por trás da vidraça. Porque a vidraça também filtra os raios ultravioletos. Então tem que tomar Mas aí funciona? Você não precisa tomar um suplemento? Hoje em dia precisa. Precisa? Porque, teoricamente, eu acho que, se não me engano... da região do país porque o Papo de Mãe vai para o Brasil todo. Com a latitude. Quanto maior a latitude, menos sol incide, menos vitamina D você sintetiza. Mas não é só isso. Hoje em dia, o consumo de vitamina D aumentou. A gente não conhece muito vitamina D. A gente pensava que conhecia, que vitamina D era útil para a síntese do osso. Hoje se sabe que a vitamina D nem é uma vitamina, é um hormônio. Ele tem uma ação hormonal em diversos tecidos do corpo, em todos os tecidos. Principalmente da tireoide, né? Principalmente da tireoide. Então, os riscos quais são, doutora Albertina? Se não tiver uma reposição ou essa vitamina, é ter osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, é ter uma disfunção da tireoide? A vitamina D é hoje o estudo do momento, né? Mas nós sabemos que a vitamina D, ela está associada até à depressão. Quer dizer, quando a pessoa é mais deprimida, a vitamina D, ela tende a
estar mais alta, eu digo TED, não é para as pessoas, eu tenho vitamina D baixa, eu sou deprimida. Não, ela está associada. A questão dos nódulos de tireoide, que hoje é o novo boom do momento, as mulheres hoje cada vez, principalmente elas, têm mais problemas de nódulos, a síntese óssea, quer dizer, então quando você tem osteoporose e osteopenia, é importante. E nós sabemos que a vitamina D é roubada pelo estresse, pelo pouco cálcio, se você toma pouco cálcio, e pelo café e pelo chocolate. O café e o chocolate, refrigerantes, principalmente aqueles, né, cheios de iodo, então, e a falta de você urinar bastante, quer dizer, então, se você não urina, então você não toma líquido, você não metaboliza, e se você não faz exercício também. Então, tudo que a mulher moderna não faz, faz a vitamina D ficar baixa. Vocês têm essa preocupação de tomar bastante cálcio por causa da osteoporose? Eu ainda não tenho, mas eu tenho. Coincidentemente, eu fiz todos os exames. Acabei de sair de um check-up semana passada. E, assim, tudo normal. As únicas coisas que estão oscilando realmente são os hormônios, o estradiol, esses por aí. E a vitamina D, né? Vitamina D. Então, a vitamina D, as pessoas não têm ideia ainda do que é. Quer dizer, então, a ideia é repor não faz mal. Não repor faz mal. De modo geral, 10 minutos de sol por dia nos braços, nas pernas, se sintetizaria cerca de 45 mil unidades de vitamina D. É bastante. Nossa, tá, o que acontece é que a gente não toma esse sol. Mais do que isso na nossa latitude, porque varia. Se tomar sol no Piauí e em São Paulo é diferente. A Maria Eugênia está fazendo alguma reposição? Não, você não, faz eu e faço, parou, né? Eu tomo bastante vitamina, mas eu acho que, independente da corrida, tá, eu acho que na minha idade, pelo menos, o que a gente perde muito é massa muscular. Então tem que tomar um cuidado muito grande, porque velho tem um layout, é perna fina, barriguinha, sem nada, né? Não tem músculo nenhum. E aí eu optei por outra forma, né? Alimentação, eu como mais verdura verde escura. Eu tento me alimentar melhor quando eu estou em casa, né? Olha, a gente falou tanto aqui, né, sobre a terapia de reposição hormonal, então vamos explicar exatamente o que é essa terapia, quem pode fazer e quem não pode fazer. Vamos assistir a reportagem da Letícia Bragalha. Esbanjando beleza e energia, Mônica capricha na ginástica. A rotina mais saudável, adotada nos últimos anos, foi fundamental para enfrentar a chegada da menopausa. Primeira coisa, o que você sente, para mim foi muito nítido, quando você menstrua, você sente que você tem cintura. E eu sempre tive cintura muito fina. E, de repente, o meu corpo mudou, eu perdi a cintura, a minha cintura mudou muito. Tanto é que hoje eu tenho barriga, tá? Barriguinha. Para lutar contra o aumento de peso, comum entre as mulheres que passam por essa fase, o jeito foi redobrar a atividade física e os cuidados com a alimentação. Engordei uns 5, 6 quilos. Então, realmente, eu fiz sempre exercício, mas aí eu não fazia mais o efeito que eu queria. E eu procurei eu vou no endócrino, porque eu tenho a minha tireoide é um pouco mais lenta. E eu procurei também uma nutricionista, eles mudaram minha alimentação e realmente falaram que mais ajuda é exercício aeróbico. E realmente eu vi que essa combinação de mudança de alimentação com exercício aeróbico ajuda muito. Além de acelerar o metabolismo, a atividade física também ajuda a espantar a insônia e a falta de disposição que afetam boa parte das mulheres que entram na menopausa. A atividade física é como se fosse um remedinho do dia a dia. Então é um remedinho natural delas. Elas vêm, chegam num estado às vezes até meio cansadas, mas depois saem super animadas, relaxadas e prontas ou para dormir ou para sair, qualquer tipo de atividade. Mara também não escapou dos sintomas da menopausa depois de retirar o útero e os ovários. O mais difícil foi aguentar as ondas de calor. Vem uma onda, assim, é um tsunami, assim, porque é um calor, não é um calor natural, é um calor interno que te transforma, dá uma fraqueza, assim, por falar do lado ruim. É um calor de dentro para fora e te desfigura. Você está bem, de repente você se sente acabada, dá um mal-estar. Para a sorte de mulheres como Mônica e Mara, a medicina hoje pode ajudar bastante.
A terapia de reposição hormonal melhora a qualidade de vida das pacientes, mas deve ser feita sempre de forma criteriosa. O tratamento ideal é na transição menopausal, ou seja, quando a paciente começa a querer entrar na menopausa e nos primeiros anos de pós-menopausa, aquela que perdeu, vamos dizer, o início do tratamento. Então, esse seria ideal, porque na realidade a terapia hormonal, ela não é curativa, ela é preventiva. Para mulheres que preferem tratamentos naturais, também existem alternativas. O primeiro que eu indicaria é o extrato de soja. Por quê? Porque ele não tem só um efeito como os demais no calorão, no fogacho, né? E uma dica preciosa. Tem que ser a medicação com os nomes comerciais, né? Você, na realidade, manipulação é complicado, porque quando você pede para manipular, eles vão manipular ou é proteína ou é o farelo de soja, que você vai precisar de uma dose muito maior, por exemplo, entre 4 e 6 gramas. E tanto o farelo como a proteína de soja adiciona caloria, e aí você pode ganhar peso. Extrato de soja, reposição hormonal, exercício físico, qualquer que seja a escolha, o objetivo é um só. A pergunta sempre é feita, mas a mulher vai viver mais, vai viver menos? Não é essa a questão. A questão é que você vai melhorar a qualidade da mulher, da vida da mulher. É um estado perfeitamente controlável e natural do organismo. Eu acho que as mulheres não precisam ter medo da menopausa, porque é natural. Uma flor, tudo que é humano tem um ciclo. Nós temos um ciclo de vida. Ele tem um período. E a menopausa faz parte desse período. Não adianta, é uma fase da vida e você tem que tentar passar da melhor forma possível. Mas eu me sinto bem comigo mesma e, sei lá, o que você puder fazer por você, você tem que fazer. Você está bem, você está viva, está saudável, então vamos fazer isso da melhor forma possível, né? Isso que é o importante, né? Solta o ar em cima. Acho que elas falaram bem aquilo que a Olga tinha dito, né? Você precisa estar bem e encarar numa boa, é isso, exatamente. Né? Se você estiver bem, você encara bem essa fase da vida. Mas o que vem antes da história do ovo ou da galinha, né? Você fica bem e daí você fica bem emocionalmente e encara numa boa, ou você começa a encarar numa boa e daí você fica bem? Na verdade, tem a ver com o objetivo de vida da mulher. Então, aquela mulher que tem como objetivo ter família, filhos, cuidar de casa, quando ela entra na fase da menopausa, ela normalmente está perdendo seus filhos para o mundo, porque eles ou vão se casar ou vão trabalhar fora. Em geral, ela está perdendo a posição dela dentro de casa, né, como mãe, como autoridade, e tudo isso pode mexer com ela, sem contar que aquela mãe que trabalha fora de casa, ela está próxima de se aposentar também. Então, é uma mudança completa na vida dela. E se ela não souber lidar muito bem com essa mudança, com essas perdas todas que ela está tendo, ela pode encarar a menopausa de uma forma muito ruim. Agora, o que eu achei importante, né? O que elas falaram, que eu achei muito importante, é de encarar de uma forma natural. Quer dizer, vai acontecer de qualquer forma. E com todas. Exato. E com todas. Então, faz parte da vida, mas nós vivemos numa sociedade que cultua a juventude. Então, você entrar na menopausa é saber que você não vai mais poder gerar filhos, é saber que você está caminhando para a velhice, e isso incomoda muito a mulher. Então, a mulher, nesse momento, ela tenta ter uma série de cuidados que ela já deveria ter tido há muito tempo atrás. A minha proposta é resgatar a força da mulher para que ela enfrente, que nós vamos viver até mais tempo. Hoje as mulheres estão vivendo em média 72 anos, então vocês vão ver até 100 anos. Olha, a gente vê que tem tanta coisa aí para falar, a gente precisa falar mais da soja, porque sempre falou-se muito sobre a soja, né, nessa época, né, desse consumo. Acho que a gente precisa falar disso, da reposição hormonal. E quem pode e quem não pode. Vamos reforçar isso. Claro, muito importante. Então, quem pode fazer a reposição hormonal e quem não pode. Aguardem, porque ainda tem muita informação para o próximo. Fala, e daí porque tem muita coisa ainda para o próximo bloco também. A Olga colocou dos períodos de mudança, né, e da aceitação da feminilidade, ela já tinha colocado isso no início. E eu sempre vivi isso de uma maneira muito intensa, até por ser psicóloga, é um papel de mãe, a qualidade de mulher é uma coisa que sempre me tocou profundamente. E eu estou vivendo um período de climatério no momento em que minha filha está começando a entrar na puberdade. Então, são duas fases que eu sinto com muita sensibilidade, muita emoção. Só que eu não vejo como perda.
mas isso não faz com que seja menos intensa. Sim. Entendeu? Sim. A minha, assim, foi uma quebra de padrões. Assim, tudo que servia anteriormente, das minhas verdades, do meu posicionamento, não serve mais. E aí a gente fica frente ao mundo de uma maneira muito diferente. Se você não tem essa força que a doutora está falando de ir em busca do seu eu, né, da sua essência, e aí realmente É interessante trava. você falar isso, porque tem aí uma nova geração que a menopausa não está coincidindo com os filhos saindo de casa, está coincidindo com a menstruação das filhas. Exatamente, exatamente. Então, é um momento de reconstrução, É. né? De você repensar a sua realidade e reconstruir em cima dela com uma base feliz. E não deixa né? de ser uma nova fase na vida da mãe e da filha. dos filhos. Sim. Tá? Então, olha, ainda tem muita informação no próximo bloco. Você não pode perder, hein? O Papo de Mãe continua já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Como foi a menopausa para você? Olha, está sendo, na verdade, né? Eu estou num processo de climatério, que eles chamam, que está entrando na menopausa. Para mim foi tranquilo, né? Não mudou nada em nada a minha vida, nem socialmente, nem sexualmente, entendeu? Para mim, tranquilo. A única coisa é o calor que a gente sente, aquelas ondas de calor, isso incomoda bastante. Mas você não sente nenhuma alteração emocional? Não, que eu tenha percebido, não. A Luísa estava me contando que ela não sentiu os sintomas da menopausa. Como que foi isso? É que quando eu tive o meu último filho, eu operei. Aí primeiro veio aquele... Eu pensei que eu ia ter a menopausa, só que não veio a menopausa. Eu perguntei para o médico o porquê que não veio e ele falou que tem alguém que não tem. Mas só que eu tinha uma irmã que tinha, ela só faltava desmaiar. Ela era um frio muito grande, depois aquele frio, depois aquele calor enorme. Aí ela disse, mas por que você não tem? Só eu digo, aí eu não sei. Eu gostei, foi muito bom, porque as pessoas que têm, é um sintoma muito triste. Elas ficam nervosas, ficam estressadas, sabe? Em tempo de morder as paredes. Ótimo. Mas todo mundo reclama das ondas de calor, né? Todos. Esse calor pode começar com quantos anos? A partir de quantos anos? Pode, a Malu também não 5 anos antes de terminar a menstruação. Então, quer dizer assim, o climatério mesmo começa em que idade? Pode começar Então, ele começa 5 anos antes de terminar a menstruação. Então, aos 42, 43. Já pode começar esses sintomas. Aliás, depois dos 35, as mulheres já têm mais de 20 anos de menstruação, elas são na metade do caminho. Elas já têm que começar a fazer dietas. Agora, a reposição hormonal, ela alivia esses sintomas de calor, ela alivia vários sintomas físicos e psicológicos também, né? Então, repor... E quem pode? Porque falou tanto no começo, era o máximo. Depois, não, é perigoso. Mas o que é remédio? É tomar remédio? Então, repor quer dizer o que falta. Então, repor não quer dizer repor só a parte hormonal. Se nós falarmos da reposição hormonal, primeiro é fundamental ver quais são os hormônios que faltam. Porque não é um kit. Para alguma mulher pode faltar testosterona, para outra progesterona. Geralmente para todas falta o estrógeno, mas para algumas pode ter um desequilíbrio. Então, repor hormonal, precisa saber a dose. E hoje nós sabemos que menos de 30% precisam dessa reposição. Ela é contraindicada para as mulheres cardíacas, obesas, para as mulheres que têm miomas, para as mulheres que têm na família pessoas com câncer de genital, então, ou câncer de mama, ou câncer de útero, que elas têm problema de trombose, diabetes e fumantes também não é muito indicada. Não, então, só aproveitando essa questão dos hormônios, quer dizer que um alimento como a soja, ela traz hormônios para o organismo, é isso? Mas aí que tipo de hormônio, já que são tantos? Não é um hormônio no sentido do hormônio humano, é um fitoestrógeno. É um hormônio semelhante ao estrógeno humano. Ele tem algumas ações semelhantes ao estrógeno. Então, para algumas contraindicações de estrógeno, a soja também pode entrar nesse rol.
Quer dizer que Agora, mesmo a soja não é para todas as mulheres. Não é para todas as mulheres. Algumas vão precisar, outras não. Algumas podem usar, outras não. De que maneiras você pode? Você pode comer soja como feijão. Mas quanto? Eu Quanto? como soja. Ah, isso depende da necessidade. Você vai tateando até você achar a quantidade suficiente. De modo geral, nunca é suficiente. Leite de soja? Porque senão você engorda. Leite de soja também. Você tem que comer muita soja. Mas uma maneira boa de você tomar isoflavona e cálcio, tofu. Claro, eu ia falar isso, Tofu. Que é aquele queijo É o queijo japonês. Né? Talvez seja por isso que as gosto. japonesas têm menos sintomas de menopausa. O queijo o quê? Que não tem gosto. Que não tem gosto de nada. Mas engorda? O tofu engorda? Se você comer muito, engorda. Tá? Mas também não é só isso que tem isoflavona. Feijão tem isoflavona, ervilha, grão de bico. Ah, não só na soja? Não é só na soja. Olha, eu queria até chamar a atenção aqui que, segundo o Ministério da Saúde, as unidades básicas de saúde e os núcleos de saúde da família oferecem os tratamentos de terapia de reposição hormonal, inclusive com medicamentos fitoterápicos, como a gente está dizendo, que são obtidos a partir de plantas, como é o caso da soja. Agora, a gente pode falar do lado bom da menopausa, né? Uma pesquisa realizada pela Universidade de Copenhague, publicada no Jornal Oficial da Sociedade Europeia da Menopausa e Andropausa, mostrou que metade das mulheres entrevistadas considerou a menopausa benéfica. Elas falaram sobre bem-estar, alívio por não terem mais que lidar com a menstruação, maiores possibilidades de crescimento pessoal e liberdade, para se concentrarem nas próprias vidas. Quer dizer, tem um lado bom também, né? Ela pode usar esse tempo para ela, para cuidar mais dela, para ela poder fazer coisas até que ela deixou engavetadas, por exemplo, uma faculdade, um curso, uma viagem, reconquistar o seu marido, porque muitas vezes, com os filhos dentro de casa, a mulher se afasta do marido e ele dela. Então, reconstruir esse relacionamento do casal de uma maneira ainda mais sólida. Tudo isso é possível a partir dessa fase. Mas, doutora Albertina, a mulher ela pode ter alguma dificuldade nas relações sexuais nessa fase da menopausa? Existe Pode sim. Mas eu digo sempre, quando eu falo para as mulheres mais velhas, que a vagina da terceira idade fica igual à adolescente. Porque a vagina da mulher adolescente, ela é mais apertada. Mas a vagina da mulher mais velha, ela é menos elástica. Mas olhando as duas, ficam iguais. Agora, às vezes existe uma questão de secura, sim. Mas é muito fácil de hidratar. Um creme hidratante poderia ser usado, mas hoje existem vários cremes hidratantes vaginais que podem ser usados. Eu acho que a grande relação não é com os hormônios, é com a exigência que ela tem em relação ao parceiro. Ela tem falta de interesse porque ela não aceita mais. Ela chega num momento, eu diria que a menopausa para algumas mulheres é uma carta de alforria, é uma libertação. Agora ela diz, chega, eu não aguento mais esses maus tratos. Então a melhor reposição hormonal é repor o carinho daquele companheiro que não dava carinho. Se não tiver carinho reposto, ela tem que dizer não. A Malu está casada há quanto tempo, Malu? Eu estou casada há 17 anos. E o seu casamento vai bem, obrigada? Então, né, com essas oscilações hormonais todas, a coisa fica muito complicada. Como eu falei, aquela quebra de padrões todos, você revê tudo, você revê todos os valores. Mas o marido também tem que entender que é uma fase, né? Eu acho que a mulher entende tanto quando o homem é diabético, quando ele é cardíaco e tem que fazer uma cirurgia cardíaca, a mulher fica ali do lado. Eu acho que o homem, há várias pesquisas mostrando que quando ela faz uma cirurgia de mama, ele não acompanha. Então, é uma nova situação de gênero hoje, o homem participante. Tem que ser. E depois, eu acho que você fica com uma consciência muito maior do tempo de vida que lhe resta. A qualidade do que o teu saldo é menor. Quanto menor o saldo, você vai exigir mais qualidade desse saldo. Não dá para ter vergonha, não dá para se sentir exposta, pelo contrário, tem que chegar e se posicionar. Há que ter conversa entre o casal. Sim. Porque se não conversa, se a mãe não educa o marido, não vai aprender. O homem é cabeça dura. Tem que educar o filho e o marido, então. Mas eu gostaria de botar um pouco fogo nessa lenha. Talvez haja, vocês concordam comigo, que há um viés cultural nisso tudo. Porque menopausa não é doença, é uma fase da vida natural. Que passa, né? E determinadas sociedades não valorizam tanto a menopausa. Será que por a gente falar muito na menopausa, nos sintomas ruins da menopausa, isso se torna mais prevalente no nosso meio?
Acaba tratando a ótima menopausa pergunta. como doença. Como doença que não é. Eu acho que é uma ótima Isso, pergunta, viu? mas quando eu vou pra cama, porque não aguento me mexer. O engraçado é que toda vez que eu falei, gente, eu tô na menopausa, todo mundo olha pra mim. Tia, você tá falando, "Ah, mas eu estou na menopausa, a mãe de vocês vai ficar, a esposa vai ficar. E passa filha por vai isso, ficar. com esse calorzão, não me incomoda que eu tô cansada, não quero escutar agora, eu vou pra lá, entendeu? Isso é normal, é natural, vai passar, todo mundo vai. Quem convive com mulher vai passar por isso. Acho que de falar como um fato consumado e não como uma doença, claro. Fica Né? escondendo, E né, uma observar coisa- também o seguinte, na época da menopausa, existem outras doenças que vêm junto, você precisa ficar atento. Se você tiver uma resistência à insulina, uma intolerância à glicose, você pode ter fadiga, mal-estar, e que você joga a culpa nas costas da menopausa e a coitadinha não tem culpa. Isso que ela colocou, né, de dizer para as pessoas, olha, eu estou na menopausa, eu não estou bem, respeite-me. Isso é importante, até para as pessoas saberem lidar melhor com você, né? Porque de repente o seu humor fica alterado, então a pessoa pode se sentir ofendida, pode se sentir magoada com determinadas palavras que você disse. Então você comunicar é uma maneira de fazer Mas com que eles as se pessoas assustam, sabia? entendam Quando você fala, os e meninos lidem se melhor assustam. com isso, né? Eles se assustam e também Eles se eles não assustam. conhecem, eles não Mas sabem o tem que é umas isso. coisas É por isso que eu falei, boas, precisa vai. A gente informação. já conhece o nosso corpo, Sim. já se veste de uma forma mais adequada. Para algumas pessoas, elas podem ser avós, né? Quer dizer, e uma avó diferente do que as nossas avós foram, Com né? certeza. E acho que a gente tem uma força, mesmo no trabalho, de você saber o que é o supérfluo. Quer dizer, é uma fase como se você fosse no supermercado da vida, que você vai jogando fora aquilo que você não gasta. Então é ótimo, eu acho muito bom. Né? Você sabe que você falou um negócio gozado, que a gente pode ser uma avó diferente. Eu sempre brinquei muito com meu neto no sentido de subir em árvore, de fazer, sabe, doideiras e corridas. E um dia eu estava com a minha filha e meu neto perguntou para minha filha, mamãe, sua avó corria? Aí a minha filha, assim, instantaneamente virou para ele e disse assim, não, Jorge, minha avó era normal. Então, eu acho que mudou o conceito. Não, eu de quebrei avó. o meu dedo jogando futebol com meu neto. Eu estava perdendo 102 Não se fazem mais a avós 21. como antigamente, E aí ele tá falou vendo? assim, a minha avó joga futebol comigo. Aí ele falou assim, a sua avó, mas ela é péssima no futebol, mas ela joga. Mas a gente vê como todos esses assuntos, a gente passaria horas aqui conversando, né? Rendem bastante. E parabéns, né? Porque o Papo de Mãe, vocês conduziram falando das emoções, dos sentimentos, né? Que, nossa. Não é tão gostoso, a cada programa a gente aprende tanto e vivencia tantas coisas. E sabe que os telespectadores têm participado bastante e mandam sugestões, e-mails do Brasil todo. Assim, a gente sempre gosta no final de ler um pouquinho o que eles escrevem, né? Olha, a Maria Cláudia escreveu pra gente, obrigada Maria Cláudia, ela disse o seguinte, tanto como mãe, como psicopedagoga clínica, preciso ficar antenada nas novidades do programa. Adoro. Tenho 2 filhos, o Christian, de 21 anos, e a Ana Carolina, de 5 anos. Somos de São Paulo, capital. Beijos e abraços, meninas. Obrigada. Até tem uma diferença grande, né, dos filhos delas. E a Lídia Porfírio escreveu e disse o seguinte, ó, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, tenho um filho lindo, o Ítalo Porfírio, de 10 anos. Obrigada, adoramos seu programa. Obrigada, Lídia. E eu tenho aqui, olha, um comentário da Josene Tourinho, disse o seguinte, sempre que posso, assisto ao Papo de Mãe por ser um programa dinâmico, com temas interessantes e super informativo. Parabéns pelo programa. Ela é de Amargosa, na Bahia, e mãe do Marcelo, de 2 anos. Obrigada a você, Josene, pela participação. E agora vou passar uma última rodada com vocês para divulgarem sites, blogs, mandarem beijos. Fala, Malu. Não, antes eu queria dizer o seguinte, que nessa introspecção que a gente necessariamente passa, um caminho que eu encontrei foi o yoga, né, como ter exercício físico e interior também. E você quer divulgar o e-mail? Você é psicóloga Sou clínica, psicóloga né? clínica, é malufavarato.psi@terra.com.br. E a Helena ficou aqui tão comportada Helena. durante todo o programa, Helena. Vem cá, vem aqui na frente, Helena. Senta aqui do lado da mamãe. Traz o banquinho, traz esse banquinho aqui, ó. Você tá com quantos anos, Helena? 10. A Helena já tinha vindo, né, Malu? Já. Quando você veio como psicóloga, ela estava com quantos aninhos quando ela veio? Acho que estava com 8, né? 8 anos. O que você achou desse cenário do Papo de Mãe? Quando você veio era um outro cenário. Gostou? Bonito. E a Sandra?
Só que assim, a menopausa é uma fase que passa e dá sempre tudo certo. Mulher é muito forte, né? A gente sabe até onde pode ir. Então, pra gente, sempre dá tudo certo. É só, né? Saber se cuidar um pouco e se valorizar um pouco também. E hoje já passou, você já tá bem? Já, tô ótima, graças a Deus. Agora é a época só do regime, né, gente? Que é a parte mais difícil. Mas quem passou todo aquele calorão, agora é o de Mas menos. tudo bem, tá lindona também. A gente não pode querer se cobrar ter aquele corpo que tinha com 20 anos. Realmente, porque... olha o rosto dela. Não dá pra ter, né? Mas não dá, a gente não pode se cobrar. Os 10 quilos que eu engordei, Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. É isso que importa. Melhor, não é que vai ficar melhor. Bem melhor. Verdade. Continua lindo. Obrigada. E a Maria Eugênia? Eu gostaria de passar, eu tenho uma revista eletrônica, www.amantesdavida.com.br, voltada exatamente para viver bem, né, acima dos 50 anos. E a Olga? Eu tenho um site que é o www.ajudaemocional.com. Lá tem mais de 700 páginas sobre N textos diferentes, N problemas emocionais, inclusive tem testes, vídeos. Convido todos a participarem. Né? E só para complementar, a menopausa é uma fase de mudança e que deve ser para melhor. A doutora Albertina? Bem, eu tenho um serviço que chama-se... Eu sou coordenadora do programa do adolescente, então eu tenho um trabalho que é o Disque Adolescente. O Disque Adolescente funciona das 11 às 14 horas. Mas então as mães de adolescentes e as que estão na adolescência da terceira idade podem ligar. É 3819-2022. É gratuito. É São Paulo 11? É São Paulo, 011-3819-2022. O doutor Miguel? Bom, eu não tenho site nenhum. Mas as pessoas podem escrever pra gente e a gente encaminha pra Pode, você? eu tenho uma página no Facebook, se alguém quiser. Ele é modernista. Tem que nos aceitar, hein? Agora fala, qual a sua Se página? alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, Miguel Curto, de Curtição. Tá? Tem um e-mail, mas o e-mail não dou conta de responder os e-mails. Pelo Facebook. Tá ótimo, obrigada. Então, obrigada mesmo por terem vindo e que fiquem todas muito bem, muito lindas. Olha, no próximo programa nós vamos conversar sobre direitos das crianças. Direitos e também os deveres, viu, Helena? E teremos também a participação de muitas crianças para comemorar o dia delas. Acompanhem também o Papo de Mãe pelo site e redes sociais. Nós esperamos você após o programa para mais papo no Facebook. E até a próxima aqui na TV Brasil. Até. Gente, obrigada, viu? O programa foi maravilhoso. A doutora Albertina, inclusive, participou do programa que a gente fez sobre gravidez na adolescência, um programa muito importante que as pessoas podem acessar no site do Papo de Mãe. Está lá o programa com bastante informação também. Muito bom. Eu usei esse programa em várias discussões com os municípios e tudo. E vocês estavam ótimos. Ai, que bom. A gente fica feliz. Dá um beijão na mamãe. Lindas!